Atualizações sobre Carlos Vinícius e vamos relembrar o último gol do atleta é uma informação importante, ele que tem sido alvo do São Paulo. Falar também, torcedor de São Paulo, sobre o Marcos Antônio e a possibilidade dele voltar e também trazer atualizações sobre Igor Vinícius. A gente conversou com o staff do atleta e tem mais algumas atualizações. Senhoras e senhores, respeitável... Arnaldo, acho que poderia ter uma terceira opção aí, que ainda não sei. Eu gostaria eu acho que esse tema, a gente precisaria de vários programas para debater aqui o pró e o contra de um clube de futebol no Brasil se tornar SAF, porque, assim, eu vivi um tempo no São Paulo que a gestão era exemplar, né? Aquele negócio da gestão do futebol, de sair Lugano, chegar Miranda, sai Cicinho, chega Ilcinho. Era um negócio muito bem trabalhado, muito bem feito, salário rigorosamente em dia, sabe? Então, eu sou, sinceramente, sou um pouquinho resistente a esse negócio de SAF, cara. Mas eu acho que o futebol, como um todo, o futebol mundial está caminhando para isso. Porque eu concordo com o que o presidente falou. Senão, corre-se o risco de o clube ficar muito defasado. Os outros têm muito dinheiro, né? E isso aí atrair muito mais os jogadores importantes. O jogador não quer saber se o clube é campeão mundial, se a grandeza da história, disso ou aquilo. Ele quer ir para o lugar onde ele tem a garantia que ele vai receber, né? Ele citou, inclusive, o Bahia, que é um modelo de gestão de SAF que eu gosto, que eu vejo. Agora, a gente tem vários exemplos de modelo de gestão de SAF que não deu certo, né? O Cruzeiro não deu certo. Aí chega uma outra pessoa que compra e um cara que é nítido que não é do futebol. É um cara que tem muito dinheiro, que é cruzeirense, que meteu dinheiro lá, mas você vê que não tem uma estratégia pré-definida, um planejamento pré-definido com convicções para executar dentro do futebol. Né? A gente vê um Botafogo que, como resultado, deu certo, mas é aquilo que o presidente falou, são jogadores de aluguel, eles vão ficar um tempo aqui, como ele tem outros clubes lá na Europa, para esses jogadores, né? E para ele ganhar dinheiro também, que é o grande objetivo de se comprar um clube no Brasil. Sinceramente, Arnaldo, eu não saberia te responder hoje. Agora, nesse momento, eu não saberia te responder, porque eu não tenho uma definição do que é bom ou que é ruim em SAF. Já visto os exemplos que nós temos no Brasil. Temos alguns ótimos exemplos e outros péssimos exemplos, certo? Assim, como torcedor, eu gostaria de ver o São Paulo com dono? Não. Para ficar entre uma das duas opções? Não. Como torcedor, eu não gostaria. Mas, cara, eu acho que o futebol mundial lá fora é dessa forma que é feito, e aqui também caminha para isso. O que essas pessoas têm que entender é o seguinte: o futebol brasileiro é outra coisa. Você lida com a paixão de uma forma completamente diferente. Certo ou não? Você ser o dono do Crystal Palace é uma coisa. Você ser dono do São Paulo, do Botafogo, do Fluminense, de qualquer outro time grande do Brasil, é outra completamente diferente. Você tem que lidar com a paixão do torcedor brasileiro, que é diferente da paixão do torcedor europeu, culturalmente falando. Ivan, repasso para você a mesma pergunta. A gente já te ouvi sobre o tema algumas vezes, já debatemos, mas esse negócio ele é um processo que a cada momento, a cada janela, a cada transformação, a cada entrevista do presidente de São Paulo, ele revive, né? Queria saber a sua opinião sobre São Paulo SAF ou não. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que uma coisa é o gosto pessoal, a outra coisa é a necessidade, tá? Porque o primeiro aspecto é o seguinte: eu não gostaria que o meu clube tivesse um dono, mas o seu clube não tem um dono hoje? Não é um grupo que comanda todas as ações? É um clube antidemocrático. Ele é democrático ou não? Você quer uma SAF porque você não quer pagar conta e quer que alguém pague por você? Ou você quer realmente um modelo de gestão profissional? Por que você não consegue implantar hoje um modelo de gestão profissional? O que impede? A política? Você precisa compor com muita gente para não perder governabilidade? É um problema institucional.
Então, são vários fatores que precisam ser discutidos, refletidos. Então, quando você olha para a estrutura do São Paulo Futebol Clube hoje, você tem os associados, eles votam nos conselheiros e os conselheiros elegem o presidente. Uhum. O sócio torcedor que coloca dinheiro no clube, ele poderia também participar desse processo eleitoral. O São Paulo tem por obrigação aumentar o colégio eleitoral para deixar o clube mais democrático, para que a gente possa discutir propostas. Você pode estabelecer um peso para quem é sócio torcedor, um outro peso para quem é sócio da sede social do clube. Você pode atribuir um outro peso para o conselho. Na verdade, o melhor seria que o conselho perdesse força no São Paulo. É isso que impede o crescimento do clube. Você ter um conselho gestor que possa fiscalizar e cobrar da gestão que esteja no poder é uma coisa. Agora, para fazer politicagem é completamente diferente. O São Paulo vai ficar atrás. Atrás de quem? Do Flamengo e do Palmeiras, que não são SAFs? É possível se reorganizar sem precisar de um comprador? Por que já não fez isso antes? Só no segundo tempo da gestão, vamos colocar dessa forma. Isso colocado pelo Casares. Então, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem um poder de receita absurdo, um dos mais importantes clubes do futebol brasileiro, um poder de arrecadação absurdo, e dá para colocar ordem na casa sem precisar virar SAF. E dá para estabelecer um modelo de gestão mais profissional se todo mundo realmente gosta do São Paulo Futebol Clube, se não está mais preocupado com a própria carteirinha. Então, o que é a SAF para alguns? É um modelo de gestão ou é alguém para pagar essa conta que eu não quero? Porque eu quero colocar um quadro na parede, eu não quero salvar o clube. Eu não quero deixar o clube mais saudável do ponto de vista financeiro. Eu quero montar um time forte e colocar um quadro na parede. O São Paulo hoje não precisa disso. O São Paulo hoje precisa de um presidente que possa colocar ordem na casa, mas que tenha, não é capacidade, mas que tenha, acima de tudo, coragem para comprar essa briga. O seu time hoje não é forte porque lá na frente ele vai ser forte, mas precisa ser transparente com todo mundo. Opa, tá melhorando. O time não tá legal, mas tá melhorando. O clube tá melhorando. Agora você vê um time discutível e a dívida que só aumenta, o torcedor ele realmente perde a confiança na gestão. Então, assim, virar SAF é uma coisa muito rasa. Eu acho que a discussão é mais profunda, é mais complexa. Eu acho que o São Paulo Futebol Clube precisava mesmo de um chacoalhão, mas em todos os aspectos. A primeira coisa, ele tem que deixar de ser um clube antidemocrático, acima de qualquer coisa. Bom ponto. Bons pontos do Ivan. Eu vou até pegar um comentário aqui do Adriano no chat. Palmeiras e Flamengo não é um destino inevitável virar SAF. Os caras justificam o SAF pela incompetência. E o Marcelo Hahnemann. Esse modelo de gestão associativo viciado já era, não funciona. Então, é assim, eu acho interessante o debate é importante, e a entrevista do Casares para o Tabet, eu aconselho que vocês assistam na íntegra, ela tem muito mais do que essa discussão sobre SAF, né? Ela, como o Ivan fala sobre modelo de gestão ou sobre modelo político do clube, o Casares defende ao Tabet o modelo atual do São Paulo, que tem menos de 300 eleitores do presidente. Ele defende, né? Então ele não defende uma abertura política no São Paulo, nessa mesma entrevista. Isso é bem preocupante. E aí, eu pedi ao Tabet, antes da entrevista, e essa entrevista foi dada, vamos deixar claro aqui, antes do jogo contra o Bahia, antes da final da Champions League, e ela está sendo publicada essa semana. Então ela já tem alguns dias. Eu pedi para ele insistir em dois temas que o Casares tem muita dificuldade em explicar. A questão da parceria com o grego Marinax, eu falei, arranque mais coisas, por favor,
E a segunda, vai um pouco no que o Ivan está falando, e a aflição do Renan, sobretudo, é quando, enfim, o São Paulo terá uma janela de transferências capaz de competir com clubes por jogadores importantes. Porque o que aconteceu, e o torcedor, ele fala, eu não acredito mais no Casares, ele fez as mesmas projeções, as mesmas promessas desde o início do mandato. Pode até ser, mas para quem não percebeu, eu vou explicar de novo e vou insistir. Há um ano, o São Paulo fechou o cofre. O São Paulo é o clube brasileiro que menos investe em janela. Foi assim no final da janela do ano passado. Foi assim na janela de janeiro. Será assim na janela do meio do ano. Será assim na janela do ano que vem, em janeiro. E aí o Casares foi mais objetivo nessa entrevista. Falou, 2026 será igualmente difícil como 2025. O que para o torcedor é muito forte, né? E aí, como o Ivan falou, ou mostra que esse esforço de não ter um time forte está valendo a pena economicamente, ou nada feito. E a outra coisa que o Casares falou para o Tabet com mais detalhes foi que sim, a parceria com o Grego vai sair, está em trocas de documentos e deve ser assinada até o final do ano. O que me parece, juntando tudo isso, que o São Paulo está apertando os cintos, que vai fazer uma parceria na base, que é muito duvidosa no meu ponto de vista, justamente para tentar um outro caminho que não a venda do clube para se sustentar. E nessa mesma entrevista o Casares disse, em 27, 28, vamos vendo, 27, 28, o São Paulo possivelmente terá aí sim condição de começar a disputar jogadores com os times mais importantes e aí em 2030, no centenário, estar saudável a ponto de estar disputando as primeiras posições do futebol brasileiro. Renan, você conhece bem o torcedor do São Paulo. Você entendeu o recado? Você acha que o torcedor do São Paulo que está frenético, histérico esse ano, ele vai aguentar mais um ano desta forma, que é um ano de sobrevivência, brigar para não cair, certo? E tentar alguma coisa em Copas, é o cenário colocado para 2026, ou o torcedor do São Paulo não vai aguentar esse plano gradual de saneamento financeiro? O problema de tudo, Arnaldo, como o Ivan falou, é a falta de transparência. Ó, a gente está fechando o cofre aqui para o futebol, para contratações, mas olha aqui, ó, a gente está resolvendo o problema financeiro, a gente está quitando dívidas. Como foi falado em não sei que live que foi falado aí há um tempo atrás, que no Flamengo foi assim, né? No tempo do Bandeira, inclusive o Tabet, que ele falou, que ele fez parte desse processo, né? Que, ó, enxugamos, nós vamos, né? Falando para a torcida, nós vamos brigar para não cair, nós vamos dar as mãos junto aqui, ó. Mas olha aqui, ó, nós quitamos tal coisa, nós quitamos tal dívida. Esse que é o grande problema. Se você, eu já falei muitas vezes, o que falta para a diretoria do São Paulo é a transparência. Por quê? O torcedor do São Paulo, se chegar dessa forma e explicar a situação, capaz de entender. É óbvio que a emoção do momento, e a gente sabe como que é o torcedor, é completamente nacional, e tá tudo certo, tá no direito dele, mas ainda mais com a falta de transparência, aí que complica. O que a gente vai exigir do torcedor? Né? Com ingresso caro, o que a gente vai exigir do torcedor? Para onde está indo esse dinheiro? Aí fica a dúvida de não confiar no presidente, de não confiar na diretoria. O principal detalhe, a gente debate isso aqui toda semana, né, Arnaldo? Você está lembrado disso. A questão é a transparência. Para onde que está indo esse dinheiro? Nós estamos economizando. O time está limitado, vamos dizer assim. O time está limitado. Quando machuca 2, 3, é o Deus nos acuda para você montar um time. Pô, mas para onde está indo o dinheiro? A gente está resolvendo esse problema? Não. Está aumentando cada vez mais a dívida. Aí, o que a gente vai esperar do torcedor? Certo? Esse é o principal detalhe.
que daí quando ele fala que só lá em 2027, eu assisti a entrevista toda hoje, ele fala que em 2027, 28, é que daí sim vai conseguir ter austeridade, vai conseguir ter uma força maior, uma força maior para competir com outros times. Cara, ele tem que provar que ele está resolvendo pelo menos o problema financeiro. Esse que é o grande detalhe para mim. É você trazer a transparência para o torcedor de São Paulo. Ô, Arnaldo. Fala, Ivan. Uma coisa que precisa ser questionada é se o departamento de futebol usa da melhor maneira possível o orçamento que ele tem à disposição. Tá? Será que é exatamente isso que o São Paulo precisa hoje? Porque eu não vou discutir a qualidade do Oscar, tá? Mas o São Paulo está sofrendo com lesões, o calendário é um calendário puxado por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes na metade do ano. Todo mundo sabia que o calendário de 2025 seria complicado, tá? Eu não vou discutir aqui a qualidade do Oscar, mas são 3 milhões de reais destinados mensalmente para o Oscar. Com 3 milhões de reais mensais, você consegue trazer quantos jogadores que poderiam, neste momento, estar à disposição do Zubeldia nesse rodízio que ele tenta estabelecer por conta das lesões? Como é que o São Paulo vende um garoto de 16 anos, que para todo mundo é o melhor lateral direito da geração 2008, e dá 3 anos de contrato para o Cédric? Certo. Depois vai sondar o Mike, que está sofrendo com lesões no Palmeiras. Se o Palmeiras não vai renovar o contrato do Mike, é porque alguma coisa tem. Porque se o Mike é um jogador que o Palmeiras não abre mão, imediatamente esse contrato já teria sido renovado. Então, o departamento de futebol do São Paulo precisa explicar o que está acontecendo. O Alan Franco não vai renovar contrato, é o melhor zagueiro que o São Paulo tem à disposição. Não vai renovar contrato por quê? Porque não tem dinheiro para pagar os empresários do jogador. Beleza, mas o São Paulo em nenhum momento conseguiu se organizar para que esse jogador, que ainda não chegou aos 30 anos, num time ou num grupo que é trintão, esse ainda não chegou nos 30. Ele é jogador para mais 5 anos de São Paulo Futebol Clube. Ele é prioridade. O Arboleda tem 30. Então o valor de mercado do Arboleda é menor. Logo, a renovação de contrato, o Arboleda tem uma história bonita no São Paulo. Eu não vou discutir a qualidade do Arboleda, mas o Arboleda é zagueiro do São Paulo para mais quantos anos? Se você tem um orçamento apenas... Marcos Antônio, nesta quinta-feira, fez uma corrida no gramado sob a supervisão da fisioterapia e aumentam as chances dele retornar contra o Vasco. Estamos aí na quinta-feira, o jogo vai acontecer somente no dia 12, então há um tempo hábil para que o atleta possa fazer a sua recuperação, tem mais uma semana. A expectativa é de até o final de semana ele continuar trabalhando com a fisioterapia e começar a evoluir fisicamente. Na próxima semana existe a tendência dele começar a fazer uns trabalhos com o grupo e caso ali na terça e na quarta-feira ele já comece a trabalhar normalmente com o elenco, ele tem grandes chances de retornar contra o Vasco. Dos lesionados, ele vai ser o único que tem maiores chances de retornar. O Oscar também existia a possibilidade dele começar a correr, começar a participar nas atividades no campo, o que não aconteceu. Com isso, aí as possibilidades do Oscar estar em campo contra o Vasco diminuem bastante, e aí agora a perspectiva é de que ele vai retornar contra o Flamengo no dia 12 de julho, somente após a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Então, se o Marcos Antônio continuar a evolução, o cronograma, ele pode estar pelo menos disponível para o técnico Zubeldia contra o Vasco. Outros retornos para a partida serão do atacante André Silva e também do volante Alisson, os dois que cumpriram suspensões por conta do terceiro cartão amarelo diante do Bahia. Então, por conta disso, eles ficaram de fora e também devem retornar. O Alisson, inclusive, que retorna depois de 2 jogos de suspensão, já que contra o Tajeres ele também acabou ficando de fora por conta daquela expulsão lá ainda na primeira etapa contra o Libertad. O São Paulo também que tem tentado a permanência do Marcos Antônio, as conversas estão bem avançadas, mas ainda não estão fechadas. Existem ainda pequenos entraves, pequenas situações que o São Paulo está resolvendo, mas o São Paulo entende que é somente uma questão de tempo para sacramentar aí a permanência do Marcos Antônio, lembrando que o contrato dele vence agora neste dia 30, ele está no último mês de contrato,
mas as conversas já estão bem otimistas e bem avançadas para a extensão contratual do atleta por mais tempo, um novo empréstimo, e aí, ao término desse empréstimo, vai ter uma obrigação de compra com metas bem mais acessíveis do que as que estão nesse momento, que são de 50% dos jogos disputados desde que ele chegou, com uma média de 45 minutos. A obrigação de compra vai se manter, mas será uma opção de compra bem irrisória, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, tudo para que no fim do empréstimo, o São Paulo em 2026 possa fazer a compra definitiva do Marcos Antônio e aí depois assinar um contrato com o atleta por mais 3 temporadas, ele que vinha sendo um dos grandes destaques do time do Zubeldia e aí com a contusão acabou perdendo espaço, vamos ver se ele vai conseguir voltar no mesmo nível em que ele saiu por conta dessa sua contusão. Pra gente continuar, bora falar sobre Carlos Vinícius. Carlos Vinícius no São Paulo tem um lobby muito grande de Lucas Moura, ele que tem sido meio que o intermediador, né, trazendo uma brincadeira sobre essa negociação. O atleta tem tentado apegar a amizade que ele tem com o Carlos Vinícius dos tempos de Tottenham para trazer o jogador para cá. Olha, a cidade é assim, a cidade é assado, a cidade é assim, dá para você vir com a família, o elenco. É um dos melhores que eu trabalhei, um elenco trabalhador, um grupo unido e tudo mostrando para o Carlos Vinícius que a melhor decisão seria mesmo essa chegada ao São Paulo. O Carlos Vinícius já abriu conversas com o São Paulo, que está tentando fazer um mecanismo financeiro para que o atleta chegue sem prejudicar o lado financeiro. O São Paulo afirma que a contratação feita do Carlos Vinícius, caso ela seja feita na verdade, ela será dentro da realidade financeira do clube, tanto é que o departamento financeiro está a todo vapor trabalhando também em contratações. Olha, o limite que tem para contratações é esse, é assim, é assado, porque o São Paulo está preocupado para que no fim das contas a conta acabe fechando e aí no fim do ano o superávit, depois de muito tempo, aí o superávit nas contas do clube. Então o Carlos Vinícius tem outras sondagens também do futebol brasileiro, várias equipes nas últimas semanas chegaram a ter o seu nome ventilado junto ao do Carlos Vinícius. Eu estou citando o Botafogo, mas o Botafogo já está começando a ir para outros nomes, acho muito difícil de evoluir com o Carlos Vinícius. Tem o próprio Bahia, o Atlético Mineiro, o Grêmio, foram algumas das equipes que recentemente tiveram seus nomes ligados ao centroavante de 30 anos, que agora vai ficar livre no mercado. O Fulham, inclusive, já anunciou nas suas redes sociais a saída do Carlos Vinícius. Ele fez somente 4 jogos nessa temporada, não faz parte dos planos dos ingleses e o seu contrato, que tem duração até o dia 30, não será renovado, e aí agora ele busca um novo destino. Existe um otimismo da parte do São Paulo, que com a ajuda do Lucas Moura, tendo alguém ali onde o atleta pode se apegar, algum conhecido, porque ele vai voltar para o Brasil depois de muito tempo, vai trazer a família para cá, e aí o Lucas fazendo essa intermediação, falando, poxa, a cidade, o Lucas, a gente já contou bem antes lá, inclusive na época de renovação de contrato, que o Lucas ficou muito surpreso positivamente com a sua vida no Brasil e também com o elenco do São Paulo. Então existe o Lucas, ele meio que foi uma quebra, ele mesmo foi uma quebra de expectativa quando ele volta para o Brasil. Ele viu que era completamente diferente, que dá para se viver bem no Brasil, dá para se viver seguro, com o carinho do torcedor, e ele tem tentado demonstrar isso para o Carlos Vinícius para convencer o atacante a se mudar para o São Paulo Futebol Clube. Carlos Vinícius não marca um gol há um ano, tá? Vamos trazer aqui uma informação importante no levantamento, vamos trazer também os números do Carlos Vinícius. Ele teve uma temporada de muito destaque no Benfica, algumas temporadas, e aí despontou até como um dos grandes atacantes aí do futebol europeu. Inclusive naquela época ele chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, mas depois ele teve algumas dificuldades, foi perambulando aí pelo futebol europeu e acabou não tendo uma sequência. O último gol marcado do Carlos Vinícius foi no dia 17 de março de 2024, ou seja, já faz mais de um ano. Esse gol foi quando ele estava emprestado ao Galatasaray, quando a equipe turca venceu o Kasimpasa por 4-3, inclusive foi o gol marcado pelo próprio o Carlos Vinícius que decretou a vitória. O gol foi marcado ainda nos acréscimos e aí decretou o 4-3 no placar. Inclusive esse gol foi feito pouco depois dele entrar, ele entrou no primeiro lance, ele acabou marcando esse gol. Então é um jogador que não tem feito gols, não fez gol na última temporada, né? Ele também tem poucos jogos, tá? Na última temporada foram apenas 4 partidas com a camisa do Fulham, sendo o último jogo em 26 de abril deste ano. Então ele vai precisar de um tempinho para se readequar e também adquirir
ritmo de jogo. Nessa partida, inclusive, ele atuou pouco. Foram apenas 9 minutos da vitória do Fulham sobre o Southampton, inclusive com o Wellington, aquele ex-lateral do São Paulo que estava na temporada passada, ele acabou enfrentando esse ex-clube. E no total, o Carlos Vinícius disputou apenas 12 minutos nos 4 jogos que ele teve na temporada. Então, no intervalo de um ano, ele não marcou gols e jogou somente 12 minutos. Então vai ser um jogador que vai precisar adquirir um ritmo de jogo ali rapidamente, para quem sabe ajudar o São Paulo nessa temporada, caso a sua contratação se concretize. É o Carlos Vinícius Alves Moraes, ele nasceu em Bom Jesus das Selvas, ele é canhoto, é um centroavante canhoto e tem 1,90 m de altura. E aí pegar não só a última temporada, vamos para trás, no Galatasaray, que ele passou um ano emprestado, foram 14 jogos e 2 gols, no Fulham foram 16 jogos e 3 gols, na outra temporada com o Fulham, em 22 e 23, foram 32 jogos, aí jogou um pouco mais, com 5 gols marcados. Ele também passou no PSV no total de 38 jogos e 7 gols marcados, e no Tottenham 22 jogos e 10 gols marcados. Aí no Tottenham ele passou de 20 para 21. E aí a temporada mais artilheira do Carlos Vinícius foi de 19 para 20, na temporada 19 e 20, onde ele com a camisa do Benfica marcou 24 gols em 47 partidas. Esses são os números aí do Carlos Vinícius. Você gosta do Carlos Vinícius? Acha que ele vai ser um grande acréscimo para o São Paulo Futebol Clube? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. O São Paulo tem encarado a oportunidade como uma verdadeira oportunidade de mercado. Para a gente fechar o vídeo de hoje, bora falar sobre Igor Vinícius no Vitória. É um assunto que surgiu bastante nos últimos dias, que o Vitória poderia ser o maior interessado na sua contratação. Até teve o Atlético Paranaense recentemente, a notícia lá do Tretes, do Vinícius Furlan, de que o Atlético Paranaense, melhor dizendo, chegou, né, a ter conversas bem avançadas com o atleta e acabou não se concretizando. O Vitória não está na parada pelo Igor Vinícius, o Vitória está buscando outros nomes, o Vitória está numa situação de baixar a folha salarial neste momento, então está buscando se desvencilhar de alguns atletas, como por exemplo o Wellington Rato, que está indo para o Atlético Paranaense, e aí o Igor Vinícius, pelo menos do que eu pude conversar hoje com o staff do atleta, o Vitória não é um interessado neste momento. No São Paulo já afirmam de que o atleta foi liberado para buscar um novo clube e que ele não faz parte dos planos para o segundo semestre, que a sua saída justamente poderia agregar e ajudar na evolução de Ângelo e Mike, que devem ser lançados no profissional aí nos próximos dias. O Mike, inclusive, já está viajando, já está muito bem ambientado, e aí ele abriu espaço para o Igor Felisberto ser titular na base, e o Ângelo, que foi para a França para assinar contrato, realizar exames médicos, está passando uns dias lá para resolver tudo, vai voltar para o futebol brasileiro, vai voltar para o Brasil e já vai começar a ser integrado no elenco profissional. O Ângelo, que pode fazer a lateral e também a ponta direita. E aí o Igor Vinícius está nessa seara, né? A expectativa do clube é de que ele busque um novo destino aí nos próximos dias, na janela de transferências aí deste meio do ano. O São Paulo topa liberá-lo sem qualquer custo. O São Paulo entende que somente o atleta saindo, mas sem deixar nenhuma dívida, não ter nenhuma dívida com o atleta, mas ele abrindo mão do que ele tem a receber ao final do contrato, o São Paulo já entende que vai ser uma boa, porque vai baixar a sua folha salarial e vai dar espaço, rodagem para outros garotos. O São Paulo entende no seu mecanismo de que você ter mais atletas das categorias de base, atletas jovens no seu elenco, você pode manter uma competitividade interessante e ainda baixar a sua folha salarial. Então é mais ou menos nesse sentido que o São Paulo tem trabalhado, e esse é o alvo do São Paulo para essa próxima janela de transferências na lateral direita. Lembrando que a gente já trouxe, inclusive com exclusividade, de que o São Paulo não vai fazer nenhuma oferta para o Mike, lateral direito do Palmeiras. O São Paulo não tem interesse na contratação deste jogador neste momento. O São Paulo entende que Ferrarese, Cedric, Ângelo e Mike são as 4 opções que ele tem para a lateral direita nessa temporada. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está precisando melhorar o seu desempenho na hora H, se sente envergonhado por não satisfazer a sua parceira, não sabe a quem recorrer e não confia nas fórmulas arriscadas à sua saúde vendidas em farmácias, conheça o Tadala Natural. Composto com uma fórmula 100% natural, ele vai trazer de volta a sua segurança e viralidade na hora H em poucas horas. Clique no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado e garanta agora o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil.